Olá, estamos começando mais um DR especial para você. Hoje a gente veio com um desafio. Será que é amargura ou amarcura? É um desafio do amor aí para você, então assista esse DR com a gente pra gente aprender. Acho que é amargura, hein? Então, gente, existem processos na nossa vida, coisas que passamos, situações que passamos que nos deixam realmente com amargura dentro de nós. Isso não é saudável, mas muitas vezes a gente acha que só o amor vai curar, né? Só o amor que a gente sente pelo outro. Então a gente passou uma amargura num relacionamento, a gente substitui por outro relacionamento e aí a gente vai curar tudo aquilo que passou. E muitas vezes nós estamos enganados, né? Só amar não cura. A gente precisa ser curado, deixar ser curado por Deus, para aí a gente viver outros relacionamentos. Mas, né, quando a gente não faz isso, a amargura vem tomando conta do relacionamento, né, amor? E a gente precisa prestar atenção quais são os sinais de amargura, né? Tem gente que acha que não é amarga, né? Mas ninguém aguenta ficar perto. Tem gente que acha que está tudo bem, mas ninguém se aproxima dela para um convívio. Por quê? Porque está sempre espetando, está sempre dando indireta, está sempre falando mal de alguém, está sempre com uma coisa negativa no coração. Então, esse sinal de amargura, né, esse sinal de alguma coisa não resolvida, eu entendo a amargura como alguma coisa que lá atrás não foi resolvida. Com certeza. Né? Então, a gente tem que olhar para essa amargura e tentar entender se a gente pode voltar atrás ou decidir daqui para frente melhorar, né, e tirar essa pitadinha de... Porque coisa amarga é ruim de comer, né? Coisa amarga não rola, né, gente? A gente precisa entender isso mesmo que o Du falou. Quando a gente teve alguma decepção, alguma coisa, e a gente não resolveu, a gente só acha que substituiu, foi para um outro relacionamento e tá tudo bem, a gente acha que tá tudo resolvido, mas não dá. A gente começa a dar alguns sinais. E um dos sinais é reclama demais, né? As pessoas reclamam demais. Pessoa amargurada, ela tá sempre desconfiada, ela tá sempre reclamando de tudo, ela tá sempre vendo ponto negativo das coisas, nunca o ponto positivo, né? A pessoa é como se ela fosse um porco-espinho. Já viu porco-espinho? Quem conhece porco-espinho? Na hora que ele fica estressado, na hora que alguma coisa ameaça ele se arma todo, os espinhos ficam tudo assim. Então a pessoa amargurada é essa pessoa toda armada, né? Não pode viver nenhuma situação que lembre um pouquinho do passado que ela viveu, que ela já se arma, os espinhos já aparecem. Aí você já deu uma deixa muito importante. A amargura, ela tem tudo a ver com a falta de perdão. Uma pessoa que não consegue perdoar, não consegue liberar a vida do outro de verdade, ela age de tempos em tempos com essa lembrança contínua das coisas que aconteceram. Então, quando o passado não é curado, não é tratado, ela não consegue desenvolver o que vem pela frente. E aí se torna uma pessoa tendenciosa a ser uma pessoa que fala com palavras sempre duras, palavras que machucam, que ferem, porque não conseguiu superar uma dor. E a tendência da pessoa amargurada é passar de relacionamento em relacionamento, achando que são as pessoas o problema da vida dela, né? E não ela mesma, ou a situação que ela está vivendo. Então, realmente, às vezes é necessário pedir perdão, perdoar, né? Deixar as coisas ficarem lá atrás, as coisas que já passaram, deixa lá atrás, para que você possa viver o novo e não ficar trocando de pessoa. Ficar trocando de pessoa só vai trocar os problemas, mas eles vão continuar existindo. E é engraçado, amor, porque as pessoas falam assim, eu perdoei, mas eu não quero mais conviver. Então, vou te deixar uma dica. Se você falou isso algum dia, ou se você fala isso repetidas vezes, é porque você não perdoou. Nossa. Eu sinto muito te dizer, né? Minha frase preferida é essa. Eu sinto muito te dizer, mas você não perdoou. Porque o perdão é a capacidade que a gente tem de sofrer o dano e continuar caminhando com a pessoa. Meu Deus, gente. Isso é perdão. Então, quando você realmente não libera o perdão, sabe o que você faz? Você tira o problema da sua vida. Mas você não resolveu o que você tinha que resolver com ele. Então, perdoar é você olhar para uma situação, colocá-la na mesa, analisar
o dano que você sofreu e falar assim, tá bom, você fez isso comigo, eu não fiquei bem, mas agora eu decido caminhar mais uma milha com você. Nossa. E aí que é o desafio do perdão. Eu não sei você, mas eu aqui já estou pensando em tanta gente que eu realmente tenho que perdoar, né? Porque depois dessa fala aí, realmente eu fiquei assim, meu Deus, eu tenho que perdoar de verdade, né? E às vezes a pessoa nem faz parte mais do seu convívio, da sua vida, realmente o tempo passou, a pessoa passou por você, não faz mais parte, mas é aquela pessoa que você não quer ver nem pintada na sua frente, né? Isso está errado, né? Realmente a gente tem que liberar perdão, porque isso vai trazendo amargura. E eu costumo falar, porque eu gosto sempre de contar a história lá da Bíblia, quando o pessoal chegou, o povo estava peregrinando pelo deserto, e aí chegou no lugar, e você está no deserto, você está com sede, né? E aí você chegou, eles chegaram no lugar e queriam beber uma água e viram que tinha um lugar lá que tinha água. Quando eles foram tomar aquela água era amarga. Nossa. E a água amarga não mata a sede. Olha que interessante. Então, se a Bíblia fala que do nosso interior fluiriam rios de águas vivas, que a gente ia viver cada vez mais, né, com vida, porque a água traz vida, e a água amarga não mata a sede, a gente não está cumprindo o nosso propósito, porque pode estar fluindo a água da gente, mas essa água não traz vida, né? Essa água não mata a sede. E nós, como servos de Deus, como filhos de Deus, nós precisamos ser resposta para as pessoas que nos cercam. Se a gente não mata a sede de ninguém, né, a gente não está prestando para muita coisa, não. Tá, não. E o problema dessa água amarga é que a gente tem que saber por que ela ficou amarga. Geralmente alguma coisa está em decomposição, coisa morta, coisa que ficou lá dentro. Então tem tudo a ver com o perdão mesmo. A gente tem que aprender a perdoar. Então o perdão é o caminho para aquele que quer experimentar de novo o amor. Então a gente está falando assim, amar cura, né? Mas amar cura desde que você esteja preparado para amar de novo. E o problema é isso, que as pessoas elas querem amar de novo sem ter passado pelo processo do perdão, da restauração do coração. E esse amor, foi muito legal você ter falado nisso, porque esse amor, existem algumas dimensões do amor que a gente tem que acessar. Geralmente a gente quer acessar essa dimensão do amor eros, né? Do amor com o outro, né? Quando está falando de um homem e mulher. Amor que beneficia. E a pessoa já é magoada em relacionamentos amorosos anteriores. Aí ela se casa sem resolver essas mágoas que ficaram lá para trás. E aí ela acha assim, esse amor aqui vai me curar. Mas esse amor não cura ninguém. Então existem dimensões do amor que a gente tem que acessar. E a palavra de Deus nos fala que existe o resumo de todo o evangelho, o próprio Jesus fala, né? Qual que é o resumo de todo o evangelho? A gente amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos, né? Então quer dizer que a amargura às vezes é uma coisa que você não resolveu com você mesmo. E olha aqui, a gente não ama a Deus a ponto, acima de todas as coisas. Então se eu amo a Deus, a palavra também fala, nisto conheceis quem são os meus filhos, quem me ama, que obedecem a minha palavra. E quem fala que eu odeio o seu irmão e fala que me ama, não me ama. Não me ama, né? Então amar a Deus sobre todas as coisas é cumprir a palavra, é obedecer a Deus, é servir a Deus da forma como Ele nos ensinou na palavra. Então, você está falando que a gente deve perdoar o nosso irmão, a gente deve perdoar. Você está falando que o amor ao Senhor, né, encobre todas as situações ruins na nossa vida, a gente deve superar nele. Então, a gente deve superar nele, né? E isso a gente deve viver primeiro em Deus, para que a gente consiga se amar, porque muitas vezes a pessoa amargurada, ela é amargurada com os relacionamentos, porque ela ficou dependendo demais dos relacionamentos para se amar. Ou seja, vou colocar mais uma pimentinha aqui. Ela se colocou como Deus da vida dela. Esse é um grande problema. A pessoa que se coloca no lugar de Deus, ela é impossibilitada de amar Deus sobre todas as coisas e de amar o próximo, porque ela só se ama. Ela só se ama, ela parou no lugar. Não é que você não tenha que se amar, você tem que se amar, você tem que saber quem você é, os seus talentos, sua capacidade. Isso é muito bom, mas você tem que colocar Deus acima de todas as coisas, principalmente de você mesmo. Isso. Então, a pessoa que não consegue viver essa dimensão verdadeira do amor, o amor que perdoa, né? Pensa na sua vida, quantas vezes você já foi perdoado por Deus? E aí uma pessoa pisa na bola uma vez com você, aí você acha que ela tem que ser fulminada, destruída, destroçada, levada a um grau de extinção gigantesco. Né? Esse é o nosso coração de juiz. Agora, na hora que a gente ama Deus sobre todas as coisas, Ele nos devolve para o lugar que a gente tem que estar. A gente é inferior.
Se a gente é inferior a Deus, a gente tem que olhar para o outro no mesmo nível que a gente olha para a gente mesmo. Por isso que é amar a Deus sobre todas as coisas. Depois amar o próximo como você se ama. Então esse grau de perdão, e muitas vezes a gente não consegue se perdoar pelos nossos erros, pelos nossos fracassos, pelas nossas derrotas, e a gente carrega essa frustração e acaba contaminando tudo ao nosso redor com a nossa frustração com a gente mesmo. E aí a gente vai, né, para o objetivo de amar o outro, arrumar outro relacionamento para poder curar todas essas mazelas que a gente vai carregando. E não cura, gente, você vai piora. amargar a vida de alguém. E aí você entra num casamento, aí se torna uma pessoa rabugenta, rancorosa, uma pessoa que desconfia de tudo, uma pessoa que não larga o outro em paz, fica atazanando ele no WhatsApp só porque lá atrás uma história aconteceu, alguma coisa aconteceu, você acha que o outro vai repetir o mesmo erro com você. E aí você não só arruma problema para a sua vida, mas também para a vida do outro e para a vida dos filhos que vêm. Aí fica a família inteira, uma família sem vida, uma família amargurada, né? Vivendo as consequências de coisas não tratadas em Deus e em você. E eu vou falar uma coisa aqui, as mulheres me perdoem por falar isso, mas a mulher, ela carrega um peso muito grande sobre isso, porque a Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica a casa, e a tola, eu vou falar assim, ou a amargurada, com as próprias mãos destrói. Então a mulher sabe, um ambiente onde tem uma mulher que está bem resolvida com ela mesma, resolvida com Deus, a casa tem paz, gente. É impressionante como isso acontece. Então o desafio aqui para as mulheres, não é que a mulher é mais amargurada que o homem, mas a mulher, o campo da emoção dela é mais afetado do que o do homem. O homem é muito racional, o homem vai tudo na lógica, é isso, vamos resolver, vamos tentar. Mas a mulher, ela problematiza mais as coisas, né? O emocional da mulher é mais forte do que o do homem. A gente vê com muito mais frequência, né, mulheres sofrendo com amargura do que homens, mas homem também, quando para em uma frustração, geralmente ele fica estagnado. Ou seja, esse problema afeta homens e mulheres, é ruim para os dois. O nosso convite para vocês, né, o meu convite do Eduardo para vocês nesse dia, é para que vocês possam viver realmente o amor do Senhor, que cura todas as coisas, para que você consiga amar ao próximo e só depois você espalhar esse amor, né? Isso. Você vai amar a Deus, você vai se amar e você vai amar o próximo. E aí o relacionamento bem sucedido vai ser consequência disso. Se você já é casado, mas vive como uma pessoa amargurada, ou você é o amargurado da história, peça a Deus. Na história de Mara, da cidade, foi necessário que um milagre acontecesse. Um pedaço de tronco foi tocado na água e a água foi purificada. Então Deus, ele quer trazer de volta essa alegria para a sua vida, que você possa experimentar de Deus um tempo novo, sem ranzinza, sem cara fechada, mas com o coração aberto para experimentar e para atrair as pessoas para a presença de Deus. Que Deus hoje toque nas águas da sua vida, para que você seja completamente curado de qualquer amargura do passado e decida viver o novo do Senhor para a sua vida e realmente fluir de você uma água que jorra vida, né, para todos que te cercam e principalmente para você. Isso aí, amar cura, mas você tem que amar primeiro a Deus sobre todas as coisas. E aí depois ele consegue te restaurar para que você flua esse amor para a vida de todos. Isso aí, gente. O DR de hoje vai ficando por aqui. A gente vê na próxima semana. Te esperamos, hein? Beijão. Tchau.